Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Wittencast, o podcast da Wittenbergs. Meu nome é Gabriel Galdino, sou cofundador da Wittenbergs e sou seu novo host. Hoje estamos dando início a uma série de podcasts que começa hoje e vai até domingo, dia da Reforma, onde vamos trazer um conteúdo inédito para vocês acerca da Reforma e do protestantismo. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a verdadeira proposta da Reforma Protestante. E o nosso convidado é Fábio Biglietti. Apresente-se, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio, sou estudante de Teologia na Universidade Luterana do Brasil e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre a Reforma. É um prazer estar aqui novamente. Então, Fábio, para a gente começar a entender o contexto em que a reforma surge é essencial. Você poderia explicar para a gente? Realmente, se a gente quer entender a reforma protestante como um todo e os seus verdadeiros propósitos, a gente tem que estar bem, assim, familiarizado com o contexto em que ela aconteceu, né? Então a gente tem que pensar no contexto teológico, no contexto prático e no contexto eclesiástico geral dele. E eu acho que vale muito começar pelo contexto eclesiástico, né? O contexto histórico do que estava acontecendo na igreja na época dos reformadores. Mas eu acho que é bom a gente começar um pouco antes para já dar um pano de fundo bem completo, né? Bom, aos que não sabem, a reforma aconteceu no século XVI, né? A gente considera o início dela em 1517, né, em outubro. Mas no século XIV e XV, a gente tem os primeiros movimentos que vão acabar culminando nessa reforma, né? Então a gente poderia começar falando sobre, bom, assim, a reforma ela trata, e mais adiante a gente vai ver, né, sobre questões de autoridade e doutrina, né? Então acho que vale a gente começar pela questão da autoridade nesse sentido. O que acontece, né? Muita gente associa a reforma protestante como o grande catalisador ou mais ainda o iniciador assim, de todo o contexto de Estado-nação, né, que todo mundo... A gente aprende isso até pelo currículo do MEC no ensino médio, né, que a questão de Estado-nação, nação-Estado, né, depende como o seu professor falava, nasce com a Reforma Protestante, que é uma farsa, né, isso não é uma realidade. Quem quiser ler sobre isso, tem o livro A Fé Ativa no Amor, né, que vai tratar um pouco sobre isso em Lutero especificamente. Ele já vai dar um contexto bem mais amplo, né? Mas vamos lá, né? Questão de autoridade, né? No século XIV estava começando a surgir esse conceito de Estado-nação. Não se pode dizer que já estava formado, mas são as primeiras sementes. O que isso tem a ver, afinal de contas, com a crise da autoridade? Bom, tem tudo, né? O que acontece? Você tinha monarcas como Eduardo I, né? E Filipe o Belo, né? Um era britânico e o outro era francês, né? Esses dois monarcas, eles tinham alguns projetos assim um tanto caros, vamos dizer, né? E eles buscaram na época deles tentar financiar os projetos deles de alguma forma, como monarcas, né? E tendo a permissão de taxação, de tributação, eles pensaram em aplicar um tributo que até então não existia, né? Que era o tributo sobre o clero, né? Filipe, particularmente, e Eduardo, justamente, são os que resolvem tributar o clero, né? Na época, o Papa era Bonifácio VIII, né? Bonifácio VIII, ele tinha um predecessor que era bem autoritário e, assim, o começo do pontificado de Bonifácio foi um tanto promissor, né? Ele tinha uma boa projeção adiante, mas esses planos de Eduardo e Filipe acabaram entrando no caminho dele e incomodaram ele. Na época, ele emitiu uma bula chamada Clericis Laicos, né, que praticamente ele proibiu a tributação ao clero. Ele condenou as práticas de Eduardo e de Filipe, né? Porém, né, a resposta dos dois monarcas foi de repúdio a Clericis Laicos e basicamente de práticas punitivas, né? Ou seja, dentro dos seus territórios, eles começaram a tributar mais o clero, a impor punições sobre o clero
romano dentro. Então você vê aí o começo do crescimento mesmo da monarquia, né, e desse conceito de o Estado ter uma autoridade, ele impor a sua própria autoridade dentro de um determinado território, né? Pode-se dizer até mesmo que a identidade das pessoas estava cada vez mais expandindo, né? Estava começando a se tornar como uma pessoa que hoje viveria na região da França começar a se identificar aos poucos como um francês. E com isso, justamente como eu comentei, eleva-se o poder dos monarcas, e esses monarcas que bateram de frente tecnicamente com Bonifácio VIII conseguiram fazer com que o Papa recuasse diante dessas respostas que ele deram, respostas práticas que eles deram à bula dele. Isso leva a muitos conflitos papais com os monarcas e ao mesmo tempo leva o povo a começar a questionar. Porque até então, como eu comentei, os predecessores de Bonifácio VIII eram realmente muito impositivos, né? Bem totalitários e com muito sucesso. Então não havia questionamento qualquer de que a autoridade máxima que havia era o do Pontífice Romano. Porém, pela primeira vez assim em muito tempo, pode-se dizer, o Pontífice Romano recuou diante de dois monarcas. Isso levou a um começo de uma crise de autoridade bem séria na Europa. O povo europeu fica um tanto chocado com isso e começa a questionar, e aí, será que o Papa tem realmente toda aquela autoridade, né? Posteriormente, o mesmo Papa Bonifácio, ele emitiu a outra carta dele, né, outra bula dele chamada Una Sanctam, que pode ser considerado talvez a declaração de poder papal mais pesada, mais impositiva que já existiu, né? Essa bula era realmente autoritativa, ele arrogava para si, Bonifácio arrogava para si uma autoridade imensa como Papa, né? Para responder a Una Sanctam de Bonifácio, Filipe da França, né, o monarca, o mesmo de antes, né, ele resolve contratar um advogado, Guilherme de Nogaret, né? E Guilherme era especializado em acusações falsas, né, em fabricar evidências. E o intuito de Filipe ao contratar Guilherme de Nogaret é justamente questionar a eleição, a legitimidade de Bonifácio como Papa. O que acontece? Se eu não me engano, naquele mesmo ano, o Papa, Bonifácio no caso, ele resolve viajar para Anagni. E nessa viagem dele, que era uma viagem de férias, né? Afinal de contas, o próprio Bonifácio tinha crescido ali naquela região próxima de Anagni. E durante esse período que ele tá ali de férias em Anagni, o Guilherme de Nogaret consegue tecnicamente sequestrar mesmo o Papa e levar ele a julgamento, onde ele seria não só julgado, mas também humilhado. E por fim, ele acabou morrendo também, né? Diante da notícia de que Guilherme tinha conseguido sequestrar o Papa, o povo de Anagni se uniu e conseguiu libertar o Papa, né? Mas foi pouco tempo depois, né? Pouquíssimos dias depois, que ele morreu ainda ali. É importante pontuar esse evento, né? Porque é uma grande humilhação ao Papa, né? Depois da morte de Bonifácio, os cardeais elegeram um Papa francês, que foi Clemente V, só que Clemente, ele não quis governar a Igreja Latina de Roma, né, do Vaticano. Ele preferia fazer isso da França, que era mais próximo ali de uma região onde ele tinha mais familiaridade, era mais próximo, vamos dizer assim, dessa região, que é a famosa região de Avignon. E não só ele fez isso, como 6 sucessores dele, né, depois disso, presidiram a Igreja de Roma, sem ser de Roma, mas em Avignon, né? Ao invés disso, na França, né? Muitas pessoas chamam esse período de o cativeiro do papado em Avignon, né? Que durou em média 72 anos. Durante esse período, o imperador Luís de Baviera, que era imperador do Sacro Império, ele se torna opositor do Papa, né? Porque ele não estava nem um pouco agradado com as posições do Papa em favor, muitas vezes, da França, etc. E ele se opõe, e um rapaz chamado Marcílio de Pádua, junto com outro chamado João de Jandum, né? Eles, vendo essa posição do imperador, que queria chamar um concílio ecumênico para resolver a questão, eles emitem a primeira obra, né, ou talvez uma das primeiras obras da época, de teoria conciliar, né, dizendo que o Papa, na verdade, não tem autoridade sobre um concílio, mas que ele deve representar o concílio, é o concílio que deve falar através do Papa, né?
e não o Papa por si, né? Porém, isso não chega a acontecer, ainda assim, né? Em 1377, você vai ver Urbano VI eleito ao pontificado, depois de vários sucessores ali, de Bonifácio, de Clemente, chega Urbano VI. Porém, pouco depois, ele começa a apresentar algumas tendências realmente muito totalitárias, acima do que era agradável para os cardeais que elegeram ele, né? E, pasme, mas Urbano estava finalmente presidindo a Igreja de Roma, né? Em Roma, né? Mas os cardeais não gostaram das posições de Urbano e disseram que ele era um apóstata e que a eleição dele foi inválida. Para resolver isso, Urbano, né, o Urbano VI, ele cria um novo colégio de cardeais completamente novo. E o antigo colégio de cardeais que rejeitou a sua eleição resolve eleger por si próprio um novo papa, Clemente VII, e esse Clemente VII também diz presidir a igreja de Avignon. Então, nessa época, você vai ter 2 papas, um em Roma e outro em Avignon de novo, né? Em 1409, você finalmente, né, vai ter o Concílio de Pisa, que propõe realmente a deposição de ambos os papas e a eleição de um novo papa, que seria Alexandre V. Porém, nenhum dos papas deposto aceitou essa deposição e a eleição de Alexandre V, e a igreja ficou com 3 papas autoproclamados, né? Alexandre, né? Urbano e Clemente VII, né? Só depois, né, ali uns 8 anos depois, no Concílio de Constança, em 1417, resolveu-se o assunto, né? Finalmente encerra-se esse período do cativeiro papal em Avignon e dos 3 papas simultâneos na igreja, a igreja dividida, cada um obedecendo um papa. Finalmente foi resolvido e nesse Concílio de Constança foi eleito finalmente Martinho V como papa, né? Nesse mesmo concílio, você vai ver justamente as condenações a um boêmio, né? Na época. Então, o que acontece? Vamos lá. Só recapitulando tudo que aconteceu até aqui. Você tem uma grande crise de autoridade. Primeiro, um papa que recua diante dos monarcas, e daí ele é sequestrado e humilhado pelos monarcas. Aí, o seu sucessor leva a igreja de Roma para Avignon. Esse período dura 72 anos, desagrada boa parte da Europa, porque esses papas em Avignon, muitas vezes eles favorecem a França. O próprio Sacro Imperador se opõe ao Papa. Daí, novamente, vem a eleição de outro Papa depois, né? Porém, os cardeais não gostam desse Papa, elegem outro, fica com 2 papas, vem o concílio, tenta tirar os 2 papas e colocar um no lugar deles, não dá certo, fica com 3 papas, e só depois, finalmente, resolve-se o assunto. Tudo isso leva a essa grande crise de autoridade na igreja, e o povo realmente europeu começa a perceber que o papado estava realmente desmoralizado e sob questionamento severo. E nessa mesma época surge John Huss na Boêmia, né? Proclamando a autoridade das escrituras acima da autoridade da igreja e muitas das doutrinas que depois seriam adotadas por Martinho Lutero, né? E John Huss, ele lidera esse movimento dentro da igreja, né, principalmente ali na região da Boêmia, só que nesse Concílio de Constança que resolve o problema do papado, ao mesmo tempo se condena John Huss. John Huss ele é condenado e morto pela Inquisição, e isso leva a um cisma na Boêmia, né, do movimento hussita, né? Ou seja, no meio de toda essa crise de autoridade, surgiram, na verdade, vários movimentos tentando responder. Vem o movimento conciliar, o hussita, etc., tenta resolver. No final das contas, o Conselho de Constança, ele elege Martinho V, só que no final das contas o que prevalece não é o conciliarismo, mas sim justamente a posição curial, né, que é a posição de que o Papa tem autoridade maior que de um concílio, e ao mesmo tempo tem esse movimento hussita que cisma contra a igreja justamente porque condenaram John Huss muito injustamente. Então esse é o contexto histórico assim que Lutero surge. Ele surge nesse contexto de uma crise de autoridade na igreja, mesmo que Lutero tenha surgido mais de um século, quer dizer, na verdade pode-se dizer que um século depois de John Huss, Lutero surge com as 95 teses, mas só
Quer dizer, mas mesmo nesse contexto de um século depois, a igreja ainda está lidando com essa crise. Você vai ter as invasões ao leste, vai ter os problemas dos monarcas com os papas ainda continuando, etc. Então Lutero nasceu no meio desse turbilhão de autoridade eclesiástica e, bom, no meio desse turbilhão de autoridade também surge a outra questão, que é a questão das indulgências, né? As indulgências eram uma prática antiga da igreja, assim, não na verdade muito antiga, ela mais remonta ali o período do fim das cruzadas, né? Mas o que acontece? Você tem o sacramento da penitência e, bom, basicamente você vai, assim, da penitência, da confissão, chame como você preferir, na verdade, né? Tecnicamente o sacramento é a confissão e a absolvição, né? Mas vamos lá. Você tinha esse sacramento onde a pessoa ia, ela deveria justamente confessar os seus pecados mortais e daí ela recebia a absolvição da pena eterna vinda de um sacerdote ligado ao Papa, né? É só que ela ainda teria que lidar com as penas temporais. Para lidar com as penas temporais, ela teria que pagar uma pena, assim, uma penitência. Ela teria que fazer um ato de caridade ou alguma coisa que compensasse, vamos dizer, entre aspas, assim, pelo pecado cometido. Né, que satisfazesse, essa é a melhor palavra, uma satisfação para o pecado cometido. Justamente se chama isso de obras de satisfação. Então o padre ali, ele receitava, vamos dizer, entre aspas, o que deveria ser feito para satisfazer pelo pecado cometido, né? Dar esmolas, ajudar alguém em necessidade, ou na época também era possível dar indulgências, né? Quer dizer, comprar, na verdade, indulgências. O que acontece? A compra de indulgências, ela surge ali, como eu disse, no final do período das cruzadas, mais ou menos meio que misturado com o conceito de dar esmolas, né, para a igreja. Só que ela vai se misturando aos poucos. O que acontece? A igreja romana, ela tem a doutrina da salvação dela muito focado em mérito, né? Então, você, no batismo, recebe uma graça que é infundida em você e através dessa graça você deve ser salvo, né? Ela forma a base ali da sua salvação, né? A primeira tábua da salvação, né? E daí em diante você será aperfeiçoado, continuamente justificado, né? Que a gente normalmente, como protestante, chama de santificado. Não há essa distinção dentro da teologia romana. E nessa santificação, ou melhor, justificação, você tem mérito, né? Através do mérito de Cristo que conquistou para você a redenção, as suas obras passam a ter mérito também. Cada pessoa que é batizada e salva, Deus tem um chamado, uma vocação para ela, das obras que ela deve cumprir para que ela seja realmente justificada, né? Ou seja, que ela seja devidamente tornada justa em si, né? Quando isso acontece, na verdade, quando você finalmente cumpre todo o chamado que Deus teve a você, toda a vocação de boas obras que Ele deu a você, você chega no estado de justiça inerente. Ou seja, a justiça da graça que foi infundida em você, ela passa mais ou menos a se tornar uma parte de você, né? Você coopera tanto com aquela graça que você recebeu, está sempre cooperando com ela através das boas obras, que ela passa a ser inerente a você. E a partir daí, toda a obra que você fizer, que depois de você já ter cumprido a sua vocação, daí em diante é tudo, vamos dizer, sobra, entre aspas, né? Que são as chamadas obras de supererrogação. O que acontece? Depois que você morre e você vai ao céu, né? Você é elevado à visão beatífica, os méritos dessas obras de supererrogação, esses méritos que sobraram, né, que era mais do que você precisava, a Igreja de Roma interpreta, né, justamente que ela é depositada no tesouro dos méritos ou tesouro da Igreja, cujo Papa tem acesso através das chaves. Por ser sucessor de Pedro, ele tem as chaves que abre esse tesouro metafísico de méritos que nele contém os méritos infinitos de Cristo, da Sagrada Família, dos apóstolos e de todos os santos da igreja que cumpriram a sua vocação e tiveram obras de supererrogação. Então o seu mérito ali é depositado lá. Alguém que foi lá e se confessou e agora está tendo que fazer obras de satisfação, né? A pessoa tem que satisfazer o pecado dela para lidar com as penas temporais, ela não vai mais para o inferno, né? A pena eterna foi lavada, porém ela tem que lidar com a pena temporal, né? Que seja paga ou na terra ou normalmente falava-se mais na época que seria uma pena paga no purgatório, você teria que purgar aquele pecado lá. Então, para escapar dessa pena, a pessoa tinha que fazer a obra de satisfação, só que ela podia comprar indulgência. E o que era indulgência? Indulgência era um perdão
dessa pena através de um dos méritos que estivesse no tesouro da igreja, no tesouro dos méritos. Então a ideia é que o Papa, quando ele conseguia uma indulgência, ele usou o seu ofício das chaves para abrir o tesouro dos méritos, ele pega um desses méritos que vem dos santos, né, que é ou de Cristo, ou da Sagrada Família, ou dos apóstolos, qualquer dos méritos que tiver ali, vamos dizer, dentro do tesouro, e ele vai aplicar a você. Então esse mérito agora é considerado seu. Você, na época, adquiria, você pagava uma indulgência. Você comprou a indulgência, você comprou, tecnicamente, o mérito de um santo. Esse mérito é depositado sobre você, né? E agora você está livre da pena temporal. O que acontece, né? Essa prática já existia antes de Lutero, só que ela cresceu muito na época de Lutero. O que acontece ali? Na época de Lutero, houve a morte do Papa Júlio II e a eleição do Papa Leão X. E assim, a ideia de reformar a igreja já existia há muito tempo, principalmente por conta dessa crise de autoridade. Então, isso leva Leão X a um projeto de reforma da igreja, né? Reformar a glória da igreja, e a demonstração visível disso seria uma reforma da Basílica de São Pedro ali no Vaticano. Na mesma época, o Alberto de Brandemburgo, que era bispo, ele queria se tornar arcebispo de Mainz. Então ele compra o cargo dele, com 28 anos ele compra o cargo de arcebispo de Mainz. E para pagar o palio desse cargo, ele fez um empréstimo de 21 mil ducados dos banqueiros, dos Fugger. E o que ele fez? Para pagar esse empréstimo dos Fugger, que ele pegou esse empréstimo para pagar o Papa, o arquiepiscopado dele, certo? Para pagar esse empréstimo aos Fugger, ele tem um projeto que ele precisava de aprovação do Papa, que é, ok, eu vou vender indulgências dentro da minha região, dentro da minha arquidiocese, com o dinheiro arrecadado eu vou pagar o empréstimo que eu fiz às Fugger. O Papa aprovou, disse, não, tudo bem, pode vender a indulgência, tem a minha aprovação, até porque uma indulgência tem que ser aprovada pelo Papa, né? Como eu disse, o ofício das chaves de abrir o tesouro dos méritos vem dele. Então o Papa aprova desde que metade do valor arrecadado fosse direcionado a Roma para pagar a reforma da Basílica de São Pedro. Para fazer isso, para vender bem, Alberto de Brandemburgo, agora arcebispo de Mainz, ele contrata Johannes Tetzel, que era um excelente vendedor de indulgências na época. Tetzel era padre também, né? Ordenado e tudo mais. E ele aceita, então, justamente essa missão para vender indulgências. E o crescimento da venda de indulgências é tão grande que incomoda Lutero. Tetzel tinha até um jingle que era, traduzindo assim, e meio adaptando para o português, seria: toda vez que uma moeda no pote te lintar, uma alma do purgatório irá saltar. Até porque você podia, na verdade, né, comprar indulgências para os mortos, não só para si mesmo. Tetzel começa a cantar esse jingle por aí, chega até perto de Wittenberg, isso revolta Lutero, porque ele vê o povo que não tinha condição de pagar o próprio alimento, às vezes, direito, comprando indulgências sem entender direito nem o que estava acontecendo. Por causa dos abusos de Tetzel, ele começa a questionar todo esse sistema de penitência, todo esse sistema de obra de satisfação, e ele escreve as 95 teses. Então isso leva à reforma. Pronto, finalmente chegamos na reforma. Como é que a reforma, e especialmente Lutero, né, respondeu isso? Certo, então, aqui finalmente a gente chega na verdadeira proposta da reforma. A reforma, ela estava dentro desse contexto que eu descrevi até agora. Crise de autoridade e uma crise doutrinária, porque era uma crise sobre como o homem é salvo, afinal de contas, ou pelo menos como que ele é perdoado. Começou com a forma como ele é perdoado de uma pena temporal, levou Lutero a questionar todo o sistema que estava acontecendo e justamente até mesmo o conceito de mérito. Nessa época, Lutero finalmente tem contato com essa versão grega publicada do Novo Testamento depois de séculos, publicada por Erasmo de Roterdã, e nessa leitura do texto em grego ele percebeu que havia muitas mudanças na Vulgata que eram extremamente tendenciosas, né? Que são traduções que eram tendenciosas em si, que foram mais abusadas ainda, né? E ele mostra, o texto não está falando isso aqui, e ele justamente leva à questão crucial da reforma. O princípio principal da reforma para os reformadores, né? Diante de todo o abuso do arcebispo de Mainz e dele junto com o Papa, né? Porque o Papa estava por trás disso também, pagando a reforma da Basílica de São Pedro, o principal motivo no começo é teológico. Lutero era teólogo, né? Muita gente se refere a Lutero como monge agostiniano apenas. Ele era monge, mas ele também era professor doutor na Universidade de Wittenberg. E também era padre ordenado, pároco. Ele era frei, no caso, né?
Isso. Era responsável ali pela paróquia de Wittenberg. Então, Lutero, tanto como monge, quanto como padre, quanto como doutor de teologia, né, professor de Novo Testamento, especializado na disciplina de Romanos, né, e teologia paulina, ele levanta esses questionamentos que são os principais da reforma, que é como o homem é salvo, afinal de contas. E o princípio da reforma é principalmente esse. Muita gente hoje vai ver a reforma com uma quebra radical com a igreja medieval, com a igreja católica romana que existe hoje, também pode-se dizer, né? Como se Lutero, de um dia para o outro, ele dissesse, não existe mais missa, a centralidade do culto agora é a pregação e não mais a Eucaristia, não preciso fazer mais todo mês, tira as imagens, esquece de cantar qualquer coisa em latim, faz tudo só em alemão, por favor, né? Música só congregacional, vamos fazer o evangeliquez moderno, né? Como se Lutero fosse esse evangélico moderno que existe hoje. Ele não era nem perto de um presbiteriano de hoje em dia, que um presbiteriano de hoje em dia para Lutero seria uma aberração. Ele olharia para um presbiteriano e diria, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Ele não... A intenção de Lutero, e até mesmo dos reformadores como Calvino, era tratar principalmente da salvação e depois da autoridade. E as duas coisas acabam entrando uma na outra. A gente tem uma crise doutrinária, como eu disse, que é da doutrina da salvação, e uma crise de autoridade. E que daí vai entrar a questão da sola escritura, a rejeição do papado como de direito divino, entre outras questões. A resposta de Lutero e dos reformadores em geral foi justamente de corrigir o ensino errado da igreja sobre a salvação e também corrigir essa crise de autoridade da igreja devidamente colocando as escrituras como centro de autoridade, a única autoridade realmente infalível sobre qualquer questão de doutrina e prática cristã, né? Os reformadores eles propuseram a suficiência das escrituras, a famosa sola escritura, né? Dizendo que as escrituras são suficientes assim, em si para todo assunto que concerne a salvação, né? Ou seja, nada que seja fundamental para a salvação pode ser considerado como possivelmente encontrado fora das escrituras. Foi desejo do Espírito Santo que tudo aquilo que é importante para a salvação fosse eternizado num meio que fosse durável, né? Que não fosse a tradição oral, que existia, mas ela sempre está muito mais facilmente sujeita à corrupção do que um registro por escrito. A gente tem até um episódio aqui no Vitencast sobre isso, que é o primeiro, vocês podem dar uma olhada lá. Isso, o primeiro episódio que também é comigo até a propósito, que é a questão entre a autoridade das escrituras, da tradição. Então, assim, o princípio da reforma, a verdadeira proposta dela surge justamente dessa resposta. A reforma não é uma resposta a erros doutrinários e a um problema de autoridade. O erro doutrinário principal que eles tratam é a salvação e a questão de autoridade é quem, afinal de contas, tem autoridade. Os vários papas que tiveram em Avignon ou o papa que está agora? Ou a questão é conciliar? Ou será que existe uma autoridade que não seja tão questionável assim? Até porque concílios vão e vêm e papas vão e vêm. Tem que ter uma autoridade que seja mais fixa e mais facilmente confiável. Tem que ser as escrituras, né? Ela é a única que realmente pode ser considerada infalível em si. Então, a proposta da reforma era essa. Não era o que a gente hoje em dia chama de... alguns vão chamar de reconstrucionismo, mas o correto é restauracionismo, né? Que é uma proposta de a igreja apostatou muito cedo, a gente tem que resgatar aquela igreja apostólica e vamos revisitar a Bíblia e revisar tudo, porque assim, tá tudo errado. Houve uma grande apostasia na igreja, a igreja caiu em erro totalmente, ela foi abandonada por Deus e, portanto, a gente vai ter que ressuscitar ela. Não, a reforma não tinha essa proposta, ela nem tinha essa ideia, porque ela mesma considerava essa ideia como blasfema. Você vai ver os reformadores achando absurdo quem sugerisse uma coisa dessas. A proposta deles era meramente corrigir um erro doutrinário e um erro de autoridade com o ensino correto. Não era despir a missa, né, como alguns padres ridiculamente acusam Lutero de ter feito. É ridículo o nível de acusação que os padres romanos têm contra Lutero, principalmente um padre romano atual que celebra a missa Novus Ordo, né, que é a missa pós-Concílio Vaticano II, que é uma missa mais despida do que a missa de Lutero, bem mais despida do que a missa de Lutero. Se Lutero visse os presbiterianos, principalmente os presbiterianos, lógico que a gente está se referindo
né, os americanos, né, que a gente tem essa herança muito anticatólica, que não era a proposta da reforma de forma alguma. Lutero visse aquilo e ia falar, olha só, um advogado. Então, assim, a missa de Lutero ela é muito mais elaborada do que as missas modernas dentro da Igreja Católica Romana. Muito mais elaborada, né? Você vai ver dentro da Igreja Luterana Alemã, principalmente independente, né? De vez em quando você vai encontrar uma paróquia ou outra ainda celebrando a missa de Lutero cabo a rabo, ou pelo menos uma missa muito próxima, e você vai ver que é uma missa considerada muito high church pela maioria das pessoas. Não é à toa que, né, os puritanos, tão amados pelos reformados, na Inglaterra faziam um grande propagandismo contra os luteranos, falando que os luteranos eram papistas. Eles simplesmente inventavam um espantalho de que Luterano era papista. Justamente porque a proposta de Lutero não era despir a igreja. Se você for ver, mesmo na Apologia da Confissão de Augsburgo e na própria Confissão de Augsburgo, né? Melanchthon, que é o colega de Lutero, ele tem um artigo todo dedicado à missa. E ele fala que a proposta deles, de forma alguma, era despir a missa, mas tornar ela compreensível ao povo, ou seja, deixar que ela seja feita em língua vernácula, no caso deles o alemão, né? Mas ainda assim ele mesmo fala, a gente preservou as partes em latim que a gente considerou que são boas e bonitas e que é meio difícil de traduzir, sendo honesto. Muitas músicas na missa de Lutero ainda eram em latim porque ele não conseguiu traduzir e ele considerava que era bom, então ele decidiu, a gente consegue manter isso aqui. Então, e você vai ver justamente que Melanchthon, ele, na defesa dele da missa que eles estavam propondo, né, no rito que eles estavam propondo, é justamente o que ele fala, o nosso rito é belo, na verdade o nosso rito é mais belo que o de vocês, a nossa proposta é que o rito seja belíssimo, só que a gente removeu futilidades, porque a missa, o povo fala muito da missa tridentina, a missa de sempre, eu não sei o que lá, a missa tridentina é uma obra do Concílio de Trento, as missas medievais, ao que tudo indica, variavam bastante e eram cheias de pompa, pior ainda do que a missa tridentina, porque a missa tridentina realmente era pomposa, bem pomposa, mas as missas medievais, ao que tudo indica, eram mais pomposas e fúteis ainda. E a proposta de Lutero e Melanchthon e dos reformadores, principalmente luteranos, era simplesmente mover as partes que são mera pompa. Parte que é inútil, que não tem realmente nem sentido nem significado, ou significados errados e enganadores, ou significados que confundiam o povo. A proposta deles era esse, não era vamos despir aqui a missa. Na verdade, sendo completamente honesto, se você pega a Ordo Missae de São Pio X, que é a fórmula de São Pio X para a missa tridentina, e a missa de Lutero, existem grandes similaridades entre elas, tipo a missa de Lutero e a missa tridentina, porque a própria missa tridentina, ela despiu de algumas futilidades das missas medievais, que eram missas não oficiais, cada lugar era um pouquinho diferente, é o que tudo indica, com elementos às vezes que variavam. Ela despiu e reformulou, e tecnicamente elas são relativamente próximas, sim, uma da outra. Tem bastante proximidade. A principal diferença, logicamente, vai ser a linguagem, né? Uma em alemão, pelo menos em grande parte, e outra toda em latim. Então essa era a proposta dos reformadores, não revisitar tudo e refazer a igreja do zero e repensar e chegar no nível dos reformadores radicais que disseram Lutero não reformou o suficiente, jamais. A proposta dos reformadores era simplesmente corrigir os ensinos errados da igreja acerca da salvação e acerca da autoridade. E qual foi a proposta que a reforma deu para substituir esse governo que estava estabelecido, né, o governo curial de Roma? Certo, você vai ver respostas diferentes em cada parte da Europa, né? Você vai ter respostas diferentes. Dentro da Inglaterra, por exemplo, na reforma inglesa, a reforma anglicana, você não tem o sistema curial, mas você também não deixa de ter o sistema episcopal. Né? A igreja continua, ela segue sendo governada pelos mesmos bispos de antes, na Inglaterra particularmente, liderados pelo arcebispo de Canterbury e depois dele o arcebispo de York também. Agora, entre os reformadores franceses, suíços e os escoceses, até mesmo entre holandeses, entre esses reformadores, você vai ter justamente a reformulação da estrutura da igreja, né? Aí eles revisitam realmente o texto e eles concluem, não, o episcopado foi um construto histórico que eles realmente assumem que é útil,
né? Funciona, é funcional, porém o modelo apostólico é um modelo presbiteriano ou presbiteral, sinodal. Então eles partem para essa orientação. Já dentro da ala luterana, você vai ter respostas diferentes também, particularmente na Alemanha, visto que nenhum bispo alemão realmente quis apoiar Lutero. Você vai ver bispos de outras nações apoiando Lutero, mas os alemães não queriam apoiar, até porque o arcebispo de Mainz era próximo deles, né? E Lutero, tecnicamente, estava indo batendo direto contra o arcebispo de Mainz. Em resposta a isso, o Lutero, já excomungado, e também os seus colegas, eles decidem, tudo bem, a gente vai seguir a igreja a par da autoridade dos bispos aqui da Alemanha. O Melanchthon, ele expressa que tinha o desejo que os bispos alemães continuassem ordenando os padres luteranos, né? Meio que com uma proposta de unidade, tipo, ok, existe ainda uma discordância entre nós, mas nós estamos todos sob a mesma ordem, né? Então os bispos de vocês ordenam os nossos pastores. Inclusive, Melanchthon, na Apologia da Confissão de Augsburgo, expressa detalhadamente o desejo de preservar a ordem canônica e o episcopado, né? Mas que isso não estava acontecendo por causa da perversidade dos bispos da época. Exato. Então, justamente como você mencionou, Melanchthon, na Apologia da Confissão de Augsburgo, ele faz essa defesa, e quando ele fala que seria bom que os bispos romanos parassem de raivar, né, a palavra que ele usa, cessem de raivar contra os nossos presbíteros, até porque, ao que parece, isso não cheguei a conseguir confirmar numa boa autoridade, né, uma boa fonte, mas existia casos de bispos denunciando presbíteros luteranos para serem sequestrados e mortos pela Inquisição. Então os bispos estavam ordenando a morte de alguns presbíteros luteranos. E Melanchthon diz, a gente aceita ser ordenado por vocês, mas parem de raivar e protestar e condenar-nos e até mesmo nos levar à morte por causa disso. Já Lutero tinha uma resposta diferente de Melanchthon. Ele já estava irritado o suficiente com esse caso, né, dos bispos sendo literalmente violentos contra os presbíteros. Ele disse, tá bom, os presbíteros vão ordenar os presbíteros, até porque isso era autorizado no direito canônico do século anterior, né, do século XV, tinha-se autorizado que em certas situações os presbíteros ordenassem outros presbíteros, né? Então Lutero diz, tá bom, a gente vai ordenar sem vocês, a gente não tem interesse, que a gente não precisa de vocês, porque vocês não são bispos de verdade. Onde já se viu um bispo de verdade fazer um absurdo desse? Então a gente não vai mais receber a ordenação de vocês, os nossos presbíteros ordenam os nossos presbíteros, bom. E ainda dentro da tradição luterana, você vai ter daí o caso escandinavo. Entre os escandinavos, o episcopado continuou. Não se teve essa opinião de Lutero. Essa opinião ficou bem particular, principalmente a Lutero e alguns alemães. Mas os reformadores escandinavos, os luteranos escandinavos do século XVI, preservaram, assim como os anglicanos, as ordens canônicas, o episcopado inalterado, todo o rito de ordenação continuou o mesmo e a própria ordenação continuou sendo considerado como um sacramento. O debate se a ordenação é considerado sacramento ou não pelos reformadores é muito recente no luteranismo. Para mim é bem evidente que os reformadores criam sim que a ordenação era meio da graça, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então você tem essas propostas diferentes dentro da reforma. Entre os luteranos escandinavos e os anglicanos, mantém-se o episcopado, elimina-se a monarquia papal, torna-se um sistema tecnicamente conciliar, né, entre aspas, né, vamos dizer assim, de episcopado, né, que é muito, muito similar com o modelo ortodoxo, né, com o modelo dos orientais, né? Já entre os reformadores franceses, suíços, escoceses e holandeses, o sistema presbiteriano, sinodal. E entre os luteranos alemães, sistemas diversos, seja sistemas sinodais ou às vezes até mesmo, em casos de necessidade, chegava ao ponto do congregacionalismo. Então você tem essas diferentes propostas. É isso, falamos sobre a questão dos sacramentos, da eclesiologia da igreja, do contexto da reforma, e deu para entender muito bem, acredito eu, sobre a verdadeira proposta da reforma protestante. Caso tenha sobrado alguma dúvida, no nosso Instagram, nos stories, tem uma caixinha de perguntas aguardando você. Vá lá, pergunte, nós responderemos com todo cuidado. Talvez sua pergunta já esteja respondida nos nossos destaques. Vá lá olhar também. Se você está no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal.
Lembre-se, amanhã teremos outro episódio, depois de amanhã também, até domingo, o dia da reforma. Compartilhe esse episódio para algum amigo que se interessa no assunto. E é isso. Fábio, suas considerações finais? Leiam o Catecismo Maior de Lutero, leiam os 39 artigos da Igreja Anglicana. Sacramentos salvam. Quem negou isso não foi os reformadores e quem nega isso é doido de pedra. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença e até a próxima.